Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo jóia? Então tá bom. Pessoal, vamos lá. Finalizando o cálculo de teoria atômico-molecular, tá? Relembrando, primeiro iniciamos a unidade de massa atômica, pegou o carbono, dividiu em 12 partes iguais, uma unidade passou a ser chamada de 1U, que corresponde a uma parte das 12 partes do carbono 12. Beleza. Depois, nós definimos massa atômica, que é a massa de um único átomo, expressa em unidades de massa atômica, expressa em U, que vai indicar quantas vezes a massa de um átomo é maior do que o padrão. Cálculo pela média ponderada dos isótopos. Depois definimos massa molecular, que vai indicar quantas vezes a massa de uma molécula é maior do que o padrão. Então eu vou definir também em U e vou calcular somando a massa dos átomos que compõem a molécula. Aí veio o Avogadro e pergunta como é que eu transformo U em gramas. E aí surge a constante de Avogadro, que vai indicar o número de partículas. A constante de Avogadro transforma o U em gramas. Lembra que a constante de Avogadro não é massa. Constante de Avogadro é quantidade. Então é o número de partículas que eu preciso juntar para transformar o U em gramas, que vale 6 vezes 10 a 23. Ok? Aí definimos mol. Mol é a grandeza que contém a constante de Avogadro. Então mol é a grandeza que contém 6 vezes 10 a 23 partículas. E para finalizar, vamos definir agora o que é massa molar. Se massa molecular é a massa de uma molécula, massa atômica é a massa de um átomo, massa molar é a massa de um mol, ok? Então, representa a massa de 1 mol de partículas. Ou seja, a massa de 6 vezes 10 a 23 partículas. Expressa em gramas. É isso que eu não posso esquecer. Constante de Avogadro é quantidade. Mol também é quantidade. Mas a massa molar vai ser gramas. Ok? Então vamos dar exemplo disso. Vamos pegar 1 mol de carbono. Ué, eu sei que 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23. Opa! Tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ok? E aí, como eu estou pegando 1 mol, eu sei a massa de 1 mol. A massa de 1 mol corresponde a 12 gramas de carbono. Tabela periódica. Tá? Então a massa molar, que é a massa de 1 mol, massa molar, 12 gramas. Se você pegar 5 mol de carbono, opa, você vai estar pegando 5 vezes a constante de Avogadro em átomos. E também 5 vezes a massa molar em gramas. E se eu pegar a molécula, por exemplo, 1 mol de H2O, agora não é mais átomo, agora é molécula. Tá? Ué, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que corresponde a 18 gramas. Como é que eu sei que é 18 gramas? 1 vezes 2 mais 16, que é o oxigênio, 18 gramas.
E se eu pegar meio mol de água? Ué. Opa. Espera aí que deu piti aqui. Perdeu. Deu pau na bagaça. Vou fazer de novo. Se eu pegar meio mol de H2O. Ué, se eu pegar meio mol... Opa! Ih, tá difícil, hein? Eu vou estar pegando metade da quantidade de partículas e também vou estar pegando, desculpa, metade da massa. Então, quando você muda a quantidade em mol, você muda também tudo que está associado a esse mol e vai mudar. A massa molar não muda, mas vai mudar a quantidade em gramas. Então, massa molar é a massa correspondente de 1 mol. Beleza? Ótimo. Então, vamos aplicar isso nos exercícios. Vamos lá. Primeira questão, ele pede para você completar. Então, elemento químico, microscópico vai ser U, porque é apenas um átomo, macroscópico vai ser gramas, porque é 1 mol. Tá? Um átomo em U, 1 mol de átomo em gramas. Oxigênio. Cara, oxigênio, tabela periódica, o oxigênio vale 16. Então, para um átomo, que é o micro, 16U. Então, a massa atômica, 16 unidades. Mas para 1 mol, que é o macro, a massa molar, porque é para 1 mol, 16 gramas por mol. Molécula, 16 vezes 2, 32. Então, para uma molécula, 32U, para 1 mol de moléculas, 32 gramas por mol. Amônia, o nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. Tabela periódica, tá? Então, 14 mais 1 vezes 3, 17. Então, a massa da molécula, uma só, 17U, mais a massa de 1 mol, 17 gramas por mol. CO2, o carbono é 12, o O é 16. Então, 16 vezes 2, 32, com mais 12, 44. Então, a massa da molécula, uma molécula só, 44U. Mais a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de moléculas, 44 gramas por mol. O ânion não interfere na massa, porque elétron não muda a massa. O enxofre é 32, está aqui, ó. E o oxigênio é 16 vezes 4, 64. Então vai dar 96U, 96 gramas. O fósforo é 31, o O é 16, 31. Eu escrevi 1 aqui, tá? Não parece, mas é 1. Então, 16 vezes 4, 64 com 31, 95U. Porque é a massa de uma molécula. Mas a massa de 1 mol, 95 gramas por mol. Beleza? Questão 2. Uma lâmpada de hélio contém cerca de 12 gramas do gás hélio. Quantos átomos de hélio existem na lâmpada? Cara, eu vou ter que fazer aquela relação que a gente fez lá na teoria. 1 mol de hélio. Vou lá na tabela periódica e vou ver qual é a massa molar do hélio. A massa de 1 mol. Só que a massa de 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Ok?
E a tabela periódica me mostra que a massa de 1 mol de hélio, massa molar, 4U. Desculpa, 4U para um átomo, 4 gramas para 1 mol. Ok? É só olhar a tabela periódica. Ele deu 12 gramas de hélio. Pergunta quantos átomos? X. Eu sempre preciso partir desta relação do mol. E esta relação do mol eu chamo de formulão. Mol, constante de Avogadro, massa molar. É sempre assim, tá? Então o X vai dar 6 vezes 10 a 23, vezes 12, dividido por 4. Dá para simplificar aqui, né? Ó. 12 por 4. Então, 6 vezes 3, 18. Aqui é 2, tá? Parece 1. Se você chegar até aqui, eu vou ficar extremamente feliz. No vestibular, esse 18 tem que virar 1,8, porque está com potência. O número da potência tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Então 1,8. Se o número 18 diminuiu para 1,8, se o número diminui, a potência aumenta. 24 átomos. 1,8 vezes 10 a 24 átomos. Ok? Beleza. Vamos para a questão segunda. Deixa eu apagar isso aqui, que não cabe mais nada. Então sempre você vai resolver o exercício partindo do formulão, tá? Então aqui a gente vai fazer no 3 também. Cálculos eletroquímicos indicaram a formação de 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro depositado em um eletrodo. Qual é a massa de ferro? Então, 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Aí você vai lá na tabela periódica e vai ver a massa do ferro. A massa do ferro é 56U. Como aqui é mol, 56 gramas. Formulão é sempre em gramas, porque é 1 mol. Ele deu 6 vezes 10 a 27 átomos. E está perguntando qual a massa. Então, 6 vezes 10 a 27, vezes 50 e meia dúzia, 6 vezes 10 a 23. 27 com 23, cancela, né? Vai dar 4. Aqui em cima. Ok? Então, 56 vezes 6. Ah, não é vezes 6 não. Cancela aqui também, né? Oh, como eu sou tonto. Cancela aqui, ó. O 6 com 6. Então vai dar 56 vezes 10 a quarta gramas. Só que ele quer em quilos, ó. De grama para quilo, divide por 1000. Portanto, 56 vezes 10 a primeira, 560 gramas. Ok? Então vamos para a questão quarta.
Camada de ozônio serve de filtro para alguns comprimentos de onda dos raios ultravioletas. Qual é o número de moléculas de ozônio em 24 kg de substância? Cara, eu vou resolver aplicando o formulão. 1 mol de O3 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Massa molar do oxigênio é 16. 16 vezes 3, 48. Cara, a massa molar eu sempre olho na tabela periódica. 24 quilogramas. Cara, não pode grama e quilo. Então eu vou ter que converter esse quilo em grama. Então vezes 1000. Número de moléculas. Então aqui é x. Então o x vai ser 6 vezes 10 é 23, vezes 24, vezes 10 a terceira, dividido por 48. 24 por 48 dá 2. 6 por 2 dá 3. Então a resposta: 3 vezes 10. 23 com mais 3, 26. Moléculas. Ótimo. Você está percebendo que todas as questões eu estou resolvendo exatamente do mesmo jeito, aplicando o formulão? Ok? Então, cara, isso aqui é bom porque você resolve tudo do mesmo jeito. Isso que é importante. Aplicando o formulão. Na queima, uma queimada produziu 2,4 vezes 10 a 30 moléculas de gás carbônico, substância que contribui para o aumento do aquecimento global. Que massa em toneladas foi lançada no ar? Bom, formulão. 1 mol de CO2, 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, carbono vale 12, o O vale 16. 16 vezes 2 mais 12, 44 gramas. Sempre, cara, não se esqueça mais disso. Sempre a massa do mol eu vou olhar na fórmula da substância. Tabela periódica. 2,4 vezes 10 a 30 moléculas. Qual é a massa? 2,4, 10 a 30, vezes 44, dividido por 6 vezes 10 a 23. Divide aqui por 2. Cara, se fosse 24 por 3, 24 por 3, não ia dar 8? Vai ter uma vírgula, vai dar 0,8. Tá? E aí, 23 embaixo com 30 em cima, 7. Agora eu faço 0,8 vezes 22. Sim? Ok? Cara, quanto que ia ser 22 vezes 8? 8 vezes 8, 16. Vai 1, 17. Tá? Mas tem uma vírgula. Então, 17,6 vezes 10 a sétima. Ok?
Isso saiu em gramas. Ele quer em toneladas. Então, ó, toneladas. 1 tonelada são 1000 quilos, 10^3, e 1 quilo são 1000 gramas. Então, de tonelada para grama, 10^6. Então eu vou dividir por 10^6. Ok? Então vai dar 17,6 vezes 10 a primeira toneladas, ou seja, 176 toneladas. E a questão última, vou reforçar o que eu já falei. Todas as questões eu resolvi do mesmo jeito, aplicando formulão. Não tente fazer de jeito diferente, tá? A ureia é amplamente utilizada no setor de fertilizantes e na formulação de dietas de bovinos para o corte de leite. Qual é o valor da massa de uma molécula de ureia? Cara, eu não sei. Uma molécula eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que 1 mol de CO NH2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Massa molar. O carbono é 12. O O é 16. O nitrogênio é 14. E o H é 1. Então, calculando essa massa, que é a massa molar, vai dar 60 gramas. Pergunta: qual a massa? Então aqui é X, ó. Do que? De uma molécula. Cara, a resposta vai ser em gramas. Vai ser 60 dividido por 6 vezes 10 a 23. Aqui vai dar 10, né? Aqui, ó. Dá 10. Então vai ficar 10 dividido por 10 a 23. Manda o 23 para cima. 10 vezes 10 a menos 23. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 24 gramas. OK? 24 não, desculpa. 24 não, aqui é 1, né? 22. 22 gramas, né? É só somar, né? Aqui está positivo. Pronto. Pessoal, tarefa, ok? Vocês estão aptos aí para resolver tarefa. Não esqueça deste formulão que ele resolve todas as questões de cálculo estequiométrico, tá? Dessa proporção que a gente está vendo agora, ok? Então, boa semana para todos, bons estudos, fiquem com Deus, beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.